Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu convido você a abrir a Bíblia comigo. Eu disse no início do culto que a nossa manhã foi maravilhosa. Nós tivemos aqui um tempo muito oportuno de jejum e oração, e que bênção é poder ver o agir de Deus em nossas vidas, não é? Ver o atuar, o manifestar de Deus. Provérbios, capítulo de número 4, verso 23. Provérbios 4, 23. E eu sempre fico maravilhado, queridos, como muitas vezes, né, Deus vai nos conduzindo por meios e caminhos que nem sempre nós imaginamos em momentos daquilo que Ele quer falar ao nosso coração, daquilo que Ele quer ministrar. Nós tivemos aqui um tempo muito oportuno de dúvidas, de questionamentos, de parecer, de posição, de pensamento, muitas vezes divergente um do outro, de realidades que nós como cristãos enfrentamos. E eu sempre tenho para mim, a palavra que nós temos que ter um equilíbrio sem abrir mão do princípio. A palavra de Deus é imutável, os princípios de Deus são irrevogáveis, eles não mudam, mas nós estamos realmente numa transição em muitos aspectos. Eu não vou me ater àquilo que foi de discussão, de participação, de questionamento, mas numa abordagem que fizemos pela manhã, e eu quero como que numa continuidade nesta mensagem contribuir ao nosso coração nessa noite, para aquilo que eu creio ser essencial para a nossa vida com Deus, para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada com Jesus. Por isso eu quero ler com você esse texto, Provérbios capítulo 4, versículo 23, temos aqui a projeção também, olha só, na revista e corrigida: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos olhar numa outra tradução, a NVT, Nova Versão Transformadora. A Cilei vai projetar aqui para a gente. Dá uma olhadinha, queridos, olha só. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esta noite tão maravilhosa que o Senhor está nos concedendo, de louvar ao Senhor, de estarmos aqui como igreja reunida, ó Deus, na comunhão, e sempre adorando ao Senhor, e apesar de estarmos oferecendo para o Senhor esse culto, sempre o Senhor nos abençoa, e eu creio que não é diferente pela tua palavra, que é verdadeira, que é fiel, e que sempre vem para nos ensinar. Ela mesma diz sobre si que ela é hábil, ela é útil para corrigir, para instruir, para redarguir, ó Deus, tudo em justiça, e nós cremos nela, nós cremos na tua palavra. Abrimos o coração pedindo, fala conosco, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, é interessante como que nós reagimos à vida, como que nós, às vezes, temos uma vida mais passiva do que ativa, mas que muitas vezes, algumas das circunstâncias que enfrentamos, nos leva a tomar uma posição com seriedade. A grande verdade é que nós só vamos tomar realmente uma posição com seriedade, conforme a nossa compreensão daquilo que está sendo mencionado, daquilo que está sendo abordado. Às vezes, cobra-se, por exemplo, de um jovem, de um adolescente, a postura, um comportamento que ele ainda não tem. Por quê? Porque ele ainda não compreendeu a seriedade daquilo, ou seja, ainda não houve uma maturidade. E às vezes nós, como adultos, falamos daquilo com tanta naturalidade e perguntamos, como pode? Não é? Está vendo aí, as coisas não está nem aí, não se importa, não se preocupa, porque ele ainda não tem a concepção da seriedade que é aquilo. Às vezes, por exemplo, certos pais falam para os seus filhos, quando você for pai, ou quando você for mãe, você vai entender porque eu falo isso, não é não? É bem assim, queridos, é uma verdade, porque ainda não há uma compreensão. Nós só passamos a ter um olhar sério, um olhar realmente da compreensão daquilo que talvez possa ser apresentado, quando nós compreendemos a sua seriedade, a abrangência,
a grande responsabilidade que aquilo tem. Você quer ver um exemplo? O que é, por exemplo, uma pessoa chegar num consultório médico e o médico dar um parecer acerca do exame que você teve em mãos e dizer o seguinte: a partir de hoje, se você não cortar isso, eu não dou 3 meses de vida para você. A pessoa muda na hora. Normalmente muda, né? Normalmente muda. Alguns acabam sendo teimosos, ignorantes quanto ao resultado do exame. Mas o médico fala: olha, isso aqui está fazendo mal demais para você. A partir de hoje, eu vou prescrever aqui, a responsabilidade é sua. Você tem que adotar esse padrão de vida, a sua alimentação tem que ser essa, você tem que cortar isso, porque se você não fizer, você não passa desse ano. Agora, se você fizer, e aí, doutor, quanto tempo? Sabe, você pode mudar a sua vida, você pode ver mais 30 anos, mais 50 anos, depende de você. A pessoa, quando recebe essa mensagem, ela leva um choque, porque ninguém espera ouvir isso. Vai morrer. Ninguém espera a palavra médica de uma sentença, de um diagnóstico em que você não tem mais tempo de vida como você esperava. Aliás, quanto mais tempo de vida temos, mais nós vamos caindo em si. Não é verdade? É você olhar para frente e saber que o que você tem para frente já é bem menor do que o que passou. Porque quando você é jovem, você é um aventureiro. Você olha para a vida como oportunidades. Mas quanto mais o tempo de vida vai passando, você vai selecionando, você vai aprimorando, você vai redimindo. Eu me lembro agora do pastor Jair Lara, quando ele contou a história do comer jabuticaba. Quando você está com a bacia cheia, você vai comendo. Agora, quando vai chegando nas últimas, você vai saboreando, você vai degustando, porque você sabe que tem pouca. Quando nós sabemos o quanto é importante algo, nós valorizamos. Quando nós entendemos a seriedade de alguma coisa, nós não lidamos, ou não ignoramos, ou não tratamos aquilo de qualquer maneira. Entende? Quando nós sabemos quão importante é algo na nossa vida, aquilo não é levado de qualquer maneira. Você protege, você zela, você tem preocupação, você quer saber se está tudo bem, você não trata de qualquer maneira, quando aquilo de fato é importante para você. Se você ganha um colar com rubi, com diamante, seja lá o valor exponencial, uma coisa fora do normal, você não deixa ele em qualquer lugar na sua casa. Você não chega lá e joga ele em cima do sofá. Não. Talvez você não vai nem querer usar, guarda no cofre, Guarda lá, vamos investir. Por quê? Porque é algo de valor. Talvez você ganhe uma bijuteria, talvez assim, perder, compra outro, não tem problema, R$5, coisa assim. Talvez não tão barato, Porque é fácil. Mas o que tem valor, você lida com cuidado, com zelo. Percebe, se você chegar lá na sua casa e você ligar o noticiário, internet, televisão, seja o que for, e de repente manchete: criança morre de fome por conta da irresponsabilidade dos pais. O que você vai pensar? Você fala: meu Deus, como pode? Que pai, que criatura, misericórdia, que dó dessa criança, morrer de fome, meu Deus. E você se dói, você tem compaixão, você fica pensando: meu Deus, aquela criança pedindo o que comer, a barriga roncando, você entende? A barriga roncando, e os pais abandonaram, trancados em casa, como que num cárcere, e quando deram por conta, morreu de fome. Que dor, meu Deus, que dor, que pai ingrato, que pai irresponsável. Talvez alguns estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Sabe, queridos, sabemos o quanto é importante o nosso físico, o quanto é importante a nossa saúde, o quanto é importante você, ao receber um diagnóstico médico e se importar com a sua saúde, você cortar aquilo, você ignorar certas coisas que até então você queria, mas pelo bem da sua saúde você passa a fazer aquilo, você passa a praticar. Todos nós sabemos o quanto é importante dar o alimento para os nossos filhos, principalmente se ainda são crianças, principalmente se ainda são incapazes de cuidar de si mesmos, e certamente ao ouvir uma notícia dessa nós ficamos horrorizados, e nós não aceitamos uma coisa dessa. Mas eu chamo a sua atenção para uma outra verdade.
não da verdade física, mas da verdade espiritual. Tem muitos pais que os filhos não vão morrer, já morreram, porque não tem alimento espiritual em casa. Tem muitas pessoas que não vão receber do médico um diagnóstico médico, não é? Um parecer de um relatório de um exame, como que está a sua vida espiritual, mas já morreu faz tempo, não sente mais nada, é um morto-vivo, vivo fisicamente, morto espiritualmente, não tem mais valor, não tem mais desejo, não quer mais saber de Deus. Por que nós lemos esse texto? Você prestou atenção? Se tudo que você tiver de guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, é a sua vida. Sabemos a importância do coração, do órgão que é, no quesito físico do nosso corpo, não há vida sem o coração. É lógico que há um processo de um coração artificial, de um transplante, mas não há vida sem o coração. Nós sabemos que o coração tem muitas vezes a ideia de quem guarda o sentimento, de quem guarda o que sentimos, o que pensamos, no sentido da vida, do seu valor, mas tudo está aqui, na nossa mente, como encaramos a vida, como enxergamos o que vemos, o que não vemos, o que entendemos, o que não entendemos. Nós começamos o texto dizendo que nós precisamos não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos ou transformarmos-nos com a renovação, a mudança da nossa mente. Então, queridos, se talvez você se preocupa quando você recebe um diagnóstico médico quanto à sua saúde física, qual é a preocupação que estamos tendo quanto à nossa saúde espiritual? E você entende quando eu disse que um adolescente talvez não tenha noção da seriedade de algumas áreas da sua vida e por isso ele leva de qualquer jeito? Quantas pessoas ainda não compreenderam a seriedade da sua vida espiritual? Do que é a sua caminhada com Deus, do que é a sua vida com Deus, do que é a sua vida espiritual. E por isso, o que acontece? Como ela é conduzida? Como um adolescente, de qualquer jeito. Se der, deu, se não der, também não tem problema. Ainda não uma compreensão da seriedade. É por isso que muitos pais estão matando os filhos, espiritualmente falando, não se importando em trazê-los à igreja, porque ainda não entendeu a importância disso. É um imaturo na fé, ainda não entendeu a importância de que é o filho vir à casa do Senhor com os pais, de trazê-los, de fazer com que eles sejam realmente incutidos neles, valores de Deus. E aí como que nós vamos levando a vida? De qualquer jeito. Alguns até cantam aquela famosa música popular, né, no Brasil, deixa a vida me levar. Não tem problema, vai levando de qualquer jeito, de qualquer maneira. É assim que nós devemos conduzir. Não, queridos, a nossa vida ela tem um padrão que precisa. Como é que estamos guardando o nosso coração? Quais os valores e prerrogativas que eu estou aceitando para a minha vida? E nós precisamos analisar como é que estamos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Meu coração está cheio do quê? Perceba bem, de tudo que se deve guardar, você não guarda um colar milionário em qualquer lugar, você protege. É interessante que fisicamente o nosso coração está numa área protegida, né, por um tórax, por uma caixa óssea, entende? A título de proteção física, para que não seja a qualquer batida ferido, antes há uma proteção. Mas como é que estamos fazendo com o nosso coração no sentido espiritual? Eu estou deixando de qualquer maneira? Se a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, meu coração está cheio do quê? Quando nós temos aqui momentos pela manhã, os que vieram foram alimentados, foram abençoados. Deus falou, algo aconteceu, oraram, invocaram, jejuaram, algo aconteceu. E os que não vieram? Você está aqui nesta noite, Deus está ministrando ao seu coração, Deus está falando com você, deste diagnóstico espiritual para a sua vida. Muitos não vieram, muitos não estão vindo à igreja. E o que é que você vai fazer com a sentença médica quanto à sua saúde espiritual, quanto à sua vida com Deus?
Percebe, queridos? Nós precisamos entender a seriedade disso. Porque quando eu não venho para a igreja, algo está enchendo o meu coração. A minha vida diária, eu absorvo tudo que está à minha volta. Nós temos janelas da nossa alma. Os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem. Aquilo que adentra, o que é que eu estou enchendo o meu coração? Se a minha boca vai falar o que meu coração está cheio do quê? Se eu não leio a Bíblia, se eu não vou à igreja, se eu não adoro a Deus, se eu não cultivo um relacionamento do Senhor, alguma coisa está enchendo, você pode ter certeza disso. Porque aqui muitas pessoas se enfraquecem e não querem mais buscar a Deus, porque estão raquíticos, fracos, debilitados, desnutridos, porque não se alimentaram. Se Jesus fala que nem só do pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus, Jesus está igualando a vida espiritual, tal como a sua alimentação física para a sua saúde. Se você precisa do alimento físico para viver espiritualmente, não é diferente. Tem pessoas que ele já não tem mais nem força, na verdade ele morreu. Ele continua indo trabalhar, ele continua indo para a faculdade, ele continua indo estudar, mas não faz sentido. Talvez tem pessoas aqui nesta noite que estão me ouvindo, mas na verdade é só um ouvir físico, não há um entendimento espiritual, porque Deus precisa ressuscitar você, porque você morreu. E talvez você não, tal como uma pessoa que recebe o médico e ele diz, olha, você tem que mudar a sua vida, e ele sai do consultório, não está nem aí, ele continua se embriagando, ele continua se drogando, ele continua ingerindo coisas que vai fazer mal para o seu físico. Não é a lei da nutrição, você é o que você come? Espiritualmente também. Qual é a alimentação que eu tenho dado para a minha alma? O que é que os meus ouvidos estão ouvindo? Músicas profanas? É isso que está enchendo o meu coração. O que os meus olhos estão vendo? Coisas boas. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo, a janela do meu. Se os teus olhos forem bons, diz a Bíblia, todo o teu corpo será bom. O que os meus olhos estão vendo? Qual é o reflexo do que eu vejo diariamente? O que eu estou enchendo a minha alma? Como é que eu estou protegendo o meu coração? Interessante que por esses dias, né, na nossa cidade, jovens morreram de parada cardíaca, um ataque fulminante, não tem o que fazer, médico é chamado às pressas, mas muitos, apesar de toda a tentativa de reanimar, de ressuscitar, não tem mais, foi um ataque fulminante, caiu ali, não teve nem procedimento de reanimação, porque já não tinha mais, fisicamente falando. Mas e espiritualmente, querido, será que você está entendendo o que Deus está falando? De por que o texto diz acerca de Provérbio, que é escrito por Salomão, um homem sábio, e traz para nós essas verdades acerca da nossa vida espiritual, como é que nós estamos guardando o nosso coração, mas não somente no sentido físico, que é importante também, mas na minha vida com Deus, na minha vida espiritual. Como é que está sendo a minha caminhada com Deus? Do que é que eu estou alimentando diariamente? Porque o único alimento que ele tem é quando ele vem na igreja. Quando vem, ele passa dia após dia, ele se alimenta fisicamente, mas espiritualmente falando, nada. E aí o que o espiritual vai fazendo? Morrendo. Quando não, já está morto. Como é que você tem lidado? O que eu preciso que você e eu entendamos é a preciosidade disso. Você é tão importante, esta verdade é tão importante que o próprio Deus desceu, assumindo a forma de homem, para trazer a recuperação para esse quadro clínico depravado que somos nós, no estado de pecado caído. Nós ofendemos a Deus, nós mesmos matamos o próprio Deus na cruz, o Deus encarnado, para ver a depravação, quanto somos caídos, quanto somos inclinados ao mal, quanto somos inclinados ao que não presta. Mas Ele ainda assim, por nos amar, faz isso. Qual é a resposta? Como é que nós estamos lidando, se não for Deus tocar em você, queridos? Se não você abrir o coração de verdade, não meramente sabendo o quanto é importante, o quanto é de fato o cuidado com o nosso corpo físico, o nosso coração físico, mas qual é o valor que temos dado para o nosso corpo espiritual, para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Deus.
Qual está sendo a nossa posição? E se não for Deus abrir o seu coração, eu posso aqui pular, virar piruleta, saltar, falar em grego, em hebraico, argumentar com os maiores argumentos de teólogos. Isso não vai fazer sentido. Mas se você dizer, eu quero, Senhor, abra o meu coração, Senhor, fala comigo, faz-me entender, faz-me compreender o quanto eu preciso de fato levar esta minha vida espiritual, não como uma coisa qualquer, mas guardar como que num cofre intranspassível, que o inimigo não vai tocar, que ali estará sendo bem guardado, onde eu vou cultivar, onde eu vou proteger, onde eu vou guardar, onde eu vou abençoar, onde eu estarei fazendo de tudo para que não seja contaminado, para que não seja enfraquecido, para que não seja realmente vencido, porque o diabo quer nos derrubar. O diabo quer fazer com que você tenha um ataque fulminante, espiritualmente falando, e morra. Aliás, como meditamos na nossa célula, nessa semana, um estudo muito importante que tivemos, livre-se das distrações. O diabo não precisa nem matar você, basta distrair você para que você não viva o propósito de Deus. Ele já conseguiu. Se o inimigo impedir você de se importar com as coisas de Deus, você pode ser rico, você pode ter um ótimo carro, uma ótima casa, e ele não está nem preocupado com isso. Ele já sabe qual é o seu destino. Ele já conseguiu destruir e acabar com você. Queridos, nós precisamos entender qual o devido valor que estamos dando para aquilo que diz respeito à nossa vida com Deus. Isso eu não posso fazer por você. A sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe não pode. É uma decisão e uma vida prática pessoal. Nós podemos nos ajudar, nós podemos nos aconselhar, nós podemos nos orientar, carregarmos os fardos uns dos outros, ajudarmos uns aos outros. Mas se você não quiser, você continua caminhando rumo ao precipício. Imagine só, uma pessoa, como se esse altar fosse um penhasco muito alto, e que estivéssemos a tantos metros de altura, que uma queda daquela seria inevitável, a morte, seria fatal, e nós estamos brincando com a nossa vida espiritual, como uma criança que brinca andando ao meio fio, tentando se equilibrar, mas que a qualquer momento ela desliza e tenta de novo. Só que na vida com Deus, cuidado, porque nesse penhasco que muitas pessoas estão brincando, uma queda pode ser fatal. Quantos de nós não estamos nos importando que Deus chama a minha? Primeiro é para mim, para você, para nós, a nossa vida espiritual. Quando perguntaram a uma criança por que ele caiu da cama, ele respondeu, é porque eu estava dormindo na beirada. Quantos de nós, queridos, estamos realmente dormindo na beirada, sem tomar os devidos cuidados, sem se importar com o que está acontecendo conosco? Mas Deus chama a minha e a sua atenção quanto a este verso, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, para esta e para a vida eterna. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei como está o seu coração. Se fisicamente muito bem, glória a Deus. Se não, trate de cuidar, isso é importante. Mas eu também não sei como está o seu coração espiritual, a sua vida com Deus. De tudo nós podemos ter a certeza, Deus sabe. Agora a questão é o que você vai fazer com essa mensagem. Qual vai ser a sua resposta? Não ao pastor Ronaldo, não, mas ao Supremo Pastor, ao médico dos médicos, aquele que se preocupa com você. O que você vai fazer com o seu coração? Você vai guardar, você vai cuidar, ou você vai continuar conduzindo de qualquer jeito, sem se preocupar com a saúde espiritual da sua vida, a sua comunhão com Deus? Queridos, é você quem vai dar a resposta. Se num quadro médico, alguém que não dê a resposta correta ao médico, quando diz você tem tanto tempo de vida se não tomar uma atitude,
é aquilo que vai acontecer. Os exames demonstravam aquilo. Qual é o quadro? Qual é o exame que Deus tem nas mãos dele quanto ao meu e ao seu respeito? Qual é realmente o resultado do exame quando Deus olha para o meu e o seu coração? Ele vê tudo, porque nós não escondemos nada dele. Qual é os sentimentos que o Senhor tem ao nosso respeito quando Ele olha para o meu e para o seu coração? É de alegria? É de júbilo ou de tristeza? Quais têm sido realmente os resultados dos exames espirituais da minha e da sua vida, da caminhada com Deus que temos? Guarda o seu coração. Feche seus olhos. Eu quero orar com você em nome de Jesus. E que você possa sair daqui dando a resposta certa para o médico. Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer que você viva. Deus quer que você viva e viva em abundância. Porque Jesus, Ele quer dar vida e vida em abundância para cada um de nós. Ele é o médico, Ele quer curar o seu coração espiritual. Ele é o Senhor, Ele conhece a sua vida, Ele quer transformar você. Deus quer que você seja saudável. Deus quer que você tenha e viva numa intensidade como nunca antes com Deus, com o Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, muito obrigado por se importar conosco. Muito obrigado por nos amar. Oh Deus, qual é o parecer de um médico, senão na boa intenção de ver o bom resultado, o bom andamento de um paciente? Mais do que tudo, Senhor, que é o médico dos médicos, qual é o teu desejo, se não, Senhor, ver cada um de nós saudáveis espiritualmente, aqueles que de fato entendem a seriedade da caminhada com o Senhor, e que se importa com isso, e que se importa com a tua palavra, não como algum ou outro que leva a vida de qualquer maneira, sem se importar com os teus preceitos, antes diariamente tem se, ó Deus, realmente envenenado, ó Deus, tem realmente absorvido coisas que não tem feito bem para a sua alma, mas o Senhor tem a sua palavra, o Senhor tem, ó Deus, a comunhão dos santos, o Senhor tem a nossa vida diária com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Ah, meu Deus, não sejamos como adolescentes ou mesmo adultos imaturos que não compreendem tais verdades e que muitas vezes brincam com aquilo que provém do Senhor. Dá-nos entendimento, meu Deus, dá-nos a compreensão, dá-nos ó Deus, o conhecimento, o peso da glória, o temor devido ao Senhor. Vai trabalhando, Espírito Santo, em nome de Jesus. Passeia sobre a tua igreja nesta noite. Tu és aquele que conhece, que sonda, que vê e opera de forma gloriosa sobre cada um dos teus filhos aqui para a tua glória. Meu Deus, abençoa no nome de Jesus. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem faz. Em nome de Jesus, opera para a tua glória, para o teu louvor, que possamos entender que tudo isso que o Senhor nos trouxe, ó Deus, é uma questão de vida ou morte. Ó Deus, que a tua palavra para nós nesta noite traz para nós a necessidade do conhecimento daquilo que diz respeito a nós mesmos, como uma questão de vida ou morte. Que resposta cada um de nós vamos dar, o Senhor conhece. Nos ajuda a tomarmos a decisão certa para a resposta que há de glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus.